Quem é todo Israel? Olá, meu nome é Thiago Santana e eu estou aqui mais uma vez para nós estudarmos a Bíblia Sagrada juntos. Hoje eu queria falar com vocês sobre esse assunto que é muito interessante. A expressão todo Israel, Kol Israel, aparece algumas vezes na Bíblia hebraica e também vai aparecer no Novo Testamento, na Brit Hadashah, por exemplo. O apóstolo Paulo, o Shaliach Shaul, ele vai usar essa expressão lá em Romanos, por exemplo, no capítulo 11. E logo mais nós chegaremos neste capítulo. Mas para nós entendermos de fato quem é Israel, nós precisamos ir à primeira vez em que essa palavra aparece na Bíblia. Porque algumas pessoas querem fazer a separação entre Israel e a igreja, outros falam de um Israel espiritual. E a gente precisa entender isso um pouco melhor. A primeira vez em que a palavra Israel aparece na Bíblia está em Gênesis 32, verso 28, o livro de Bereshit 32, 28, quando diz assim: e disse, então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Ou seja, aqui você tem o nome de Jacó sendo mudado para Israel. É importante entender o contexto aqui. Jacó está fugindo, Jacó está escondido, ele está numa montanha, está agoniado porque o irmão dele vem e ele pensa que o irmão dele vem para matar ele. Sabe lá Deus o que se passava na cabeça dele. Fato é que ele estava em agonia, ele estava nervoso e estava lá nessa montanha escura. Em um determinado momento vai aparecer um ser e eles vão começar a lutar. Ele vai lutar, até que esse ser toca na coxa dele e ele percebe que esse ser não era simplesmente um homem, tinha algo a mais. E ele vai pedir a bênção. Vai pedir então isso, E aí ele vai ter o seu nome mudado. Ou seja, a primeira vez em que o nome Israel aparece na Bíblia, ele se encontra num contexto de um homem que está buscando por perdão, por bênção. E isso é muito importante. É muito importante, já você encaixando as peças do quebra-cabeça, você vai entender um pouco melhor sobre isso. Então, eu queria, por exemplo, agora ir com você a Deuteronômio, capítulo 29, livro de Devarim, capítulo 29, quinto livro da Torá. Deuteronômio 29. Nós precisamos aí ir às bases deste pensamento sobre Israel para nós entendermos quem é Israel. E aqui em Deuteronômio 29 tem um texto muito interessante. Deuteronômio 29, no verso 1 e no verso 2, diz assim: quando desculpa, estou lendo o verso 30, no capítulo 30, verso 1, é o 29, diz assim: são estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Chamou Moisés a todo Israel. Então vai aparecer aqui a expressão Kol Israel, E ele diz assim: chamou Moisés todo Israel e lhes disse: tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito perante vós, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a terra. Então interessante, aqui ele chama todo Israel. E quem é esse todo Israel? Quando você lê o verso 9 em diante, você entende quem é esse todo Israel. E aqui diz assim: guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós estáis hoje todos perante o Senhor, vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, os anciões e os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que se encontra no meio do vosso arraial, desde o rachador de lenha até o vosso tirador de água. Interessante que aqui ele cita o estrangeiro, o estrangeiro fazia parte desse todo Israel, e também o rachador de lenha e o tirador de água, desde o rachador de lenha até o tirador de água. Geralmente essa profissão ela tinha a ver com pessoas que estavam servindo ao povo, com estrangeiros que viriam a servir o povo. Se você olhar no livro de Josué, inclusive, tem aquele povo lá, agora eu me esqueci o nome ali, que eles vão mentir, o Josué começa agora a dominar
as nações, e aí que estavam ali, os reis que estavam na volta deles ali, além do Jordão, tinha dominado Jericó e tudo mais, e eles com medo eles vão vir e vão mentir para Josué que eles são humildes, são pobres e tudo mais, que eles vêm de uma terra distante, vão fazer aliança com Josué. E mais tarde Josué vai descobrir que eles eram de uma terra próxima, e aí eles vão se tornar escravos, e eles vão se tornar tiradores de água e rachadores de lenha. Isso é bem interessante. Então aqui o todo Israel engloba o estrangeiro. No verso 14 diz assim: não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está convosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje convosco. Então é interessante porque ele vai dizer, né? Ou seja, eu estou fazendo aliança com vocês, mas não é só com vocês, é com aquele que estão para vir ainda. Então a aliança ela engloba bastante gente. É interessante que no verso 1 ele vai citar Horebe e tal. Porque quando nós olhamos para o chamado de Abraão, interessante quando lá em Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2, fala do chamado de Abraão e diz assim: Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Existem duas palavras em hebraico para nação, uma é an. An geralmente, às vezes que ela aparece na Bíblia hebraica, ela se refere a Israel, e Goi se refere aos gentios. E quando você lê lá Gênesis 12 no hebraico, vai aparecer de ti eu farei Goi. Ou seja, ele usa a palavra Goi, ele não usa a palavra An para Abraão. Quando você vai para a aliança mosaica em Êxodo 19, versículos 5 e 4, que ele vai dizer assim: vocês me serão uma nação santa e um reino de sacerdote, a palavra nação que aparece ali também é Goi. E isso é para se parar e se pensar. Por que ele não usou An ali, se a aliança mosaica ou a aliança com Abraão tinha sido feita somente com o povo judeu? É algo a se pensar. Por que Moisés não usou Goi e não usou An ali no hebraico? Ok? Outro ponto interessante é porque quando você olha para Êxodo capítulo 12, verso 38, diz que com Israel, né, saíram do Egito com Israel um misto de gente. Ou seja, quem fez aliança com Deus no pé do Monte Sinai era um misto de gente. Ok? E não somente judeus. E a gente vai perceber isso na aliança, que a aliança ela não é feita somente com o judeu, mas ela é feita com todas as pessoas que vão temer e vão aceitar esta aliança. E o que está acontecendo aqui em Deuteronômio 29 é isso, ou seja, essa aliança está abraçando tanto o povo judeu, quanto o estrangeiro que estava no meio do arraial deles, e os que estavam para vir lá na frente ainda. Isso é importante de ser notado. Outro ponto é 2 Samuel capítulo 8. Eu queria convidar você a ler 2 Samuel capítulo 8, ok? Você vai ver algo bem interessante aí. 2 Samuel capítulo 8. 2 Samuel capítulo 8. Do verso 1 em diante. Eu não vou ler todos os versos, mas eu vou ler alguns versos aqui para que você entenda. Diz assim: depois disso feriu Davi os filisteus e os sujeitou, e todos de suas mãos as rédeas da metrópole. Também derrotou os moabitas, né? Fê-los deitar em terra e os mediu, né, 2 vezes. E ele continua, se você for para o verso 3, diz assim: também Hadazer, filho de Reob, rei de Zobá, foi derrotado por Davi. Se você for para o verso 6, assim: Davi pôs guarnições na Síria, né, de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi. Então você vai vendo aqui que se você olhar o verso 9, diz assim: então ouviu Toi, rei de Ramate, que Davi derrotara o exército de Hadazer. Mandou o seu filho, né, João, ao rei Davi para o saudar. E aí ele continua falando, ou seja, ele vai continuar falando e ele vai demonstrar aqui que Davi vai governar todos esses povos vão ficar debaixo do jugo de Davi. Se nós olharmos o verso 14, diz assim: pôs guarnições em Edom
pôs guarnições em todo os edomitas, ficaram por seus servos, e o Senhor dava vitória a Davi, né, vitórias a Davi por onde quer que ia. Ou seja, ele vai governar toda esta parte. E aí diz assim o verso 15: reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Então é interessante porque ele vai usar a expressão aqui, reinou Davi sobre todo Israel. E essa expressão aqui, reinou sobre todo Israel, está se referindo a tudo aquilo que tinha sido governado por Davi, todos aqueles povos, desde os filisteus, do povo de Zobá, do povo, por exemplo, de Ramate. Todo esse povo aqui foi governado e eles eram considerados todo Israel, ou seja, pessoas de várias nações. O interessante é que se nós olharmos o verso 3, diz assim: também Hazader, filho de Reob, rei de Zobá, foi derrotado por Davi, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. É interessante porque quando nós olhamos o texto, vai demonstrar aqui, a perícope demonstra que Davi ele vai reinar desde o Eufrates. Eu vou pôr o mapa aqui para você ver, desde o Eufrates até perto do Egito. Aqui, ou seja, você tem do ponto, quando você pega essas cidades aqui, eu vou pôr o mapa e você vai perceber que você tem desde o Eufrates e você tem até lá embaixo a Filistia, já perto do Egito, ou seja, e perto de Edom. Você tem de uma extremidade do mapa até a outra extremidade. Todos esses povos você está vendo aí, eles foram conquistado por Davi, eles são considerados todo Israel, ou seja, todo Israel aqui é todo esse povo que é governado por Davi. Então não era somente judeus. Quando você vai para Romanos, no capítulo 11, o apóstolo Paulo aqui, o Shaul, ele vai falar algo muito interessante. Do capítulo 9 até o capítulo 11, ele vai falar de Israel e tudo mais. Mas no capítulo 11, ele vai falar aqui de uma árvore, ok? Ele vai falar aqui, se vocês olharem aqui no verso, por exemplo, no verso 11 em diante, ele diz assim: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. E aí ele continua aqui falando dos gentios nos versos subsequentes. E aí ele vai falar da oliveira boa e da oliveira brava. E ele vai falar dos ramos que foram arrancados e dos ramos que foram enxertados. Os ramos naturais da oliveira eram os judeus. E os ramos de oliveira brava que foram enxertados eram os gentios. Mas note, o que é interessante, que existe uma única oliveira, e você tem os ramos naturais, que são os judeus, que receberam as promessas, e os gentios são enxertados nela. Não existe duas oliveiras, existe uma única onde estão enxertados tanto gentios quanto judeus, ou seja, é uma única coisa. E o interessante é que Paulo ele desenvolver todo este argumento no verso 25 em diante. Preste atenção no que ele vai dizer: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, em parte veio a rejeição de Israel para que entrasse a plenitude dos gentios. E ele diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Ou seja, ele diz assim todo Israel. Ele vai usar a expressão aqui, todo Israel. E essa expressão aqui, todo Israel, se refere ao povo da aliança, ou seja, aqueles que foram enxertados, ou seja, aqueles que aceitaram o Messias e que foram enxertados nas promessas. Ou seja, note que você tem uma única oliveira, e você tem judeus nela e gentios. Você não tem duas oliveiras separadas, ok? Você tem um único povo.
E esse povo é o povo da aliança. Então o que nós notamos? Desde quando nós vamos lá para Deuteronômio, Israel, o todo Israel lá não é só judeu. O todo Israel lá é o povo da aliança. Quando nós vamos lá para 2 Samuel capítulo 8, o todo Israel não é o povo judeu, e sim todo um conjunto de pessoas de outras nações que ali estavam debaixo do jugo de Davi. Ok? Então, o todo Israel é o povo da aliança e não uma nação específica. Até porque nós devemos lembrar que a nação de Israel ela surge em 1948. Ok? Você não tinha essa nação como você tem hoje. Então, o todo Israel se refere ao povo da aliança e não a uma nação separada. Por isso que hoje, e nos tempos dos apóstolos, todos aqueles que aceitavam a mensagem do Evangelho, eles entravam na aliança e faziam parte de Israel. Você não tem um Israel espiritual, você não tem a igreja separada de Israel. Você tem um único povo, e esse único povo é todo Israel. Inclusive é interessante porque o Paulo vai falar sobre isso em Efésios capítulo 3. Em Efésios capítulo 3, o verso 4 e 5, Paulo diz assim, aqui ó, pelo que quando, deixa eu me ver aqui, isso, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes das promessas em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Veja, ele diz que os gentios eles são membros do mesmo corpo. Paulo não fala de um corpo da igreja, de um corpo espiritual, de um Israel espiritual e de um Israel físico. Paulo fala de um mesmo corpo que os gentios fazem parte junto com os judeus, eles são co-herdeiros. O Dr. Jacques Ducan, no livro O Mistério de Israel, o Dr. Jacques Ducan diz o seguinte: então, dentro desta perspectiva escatológica, Paulo elabora o argumento na esperança da salvação final deles. Esse aqui ele está se referindo lá a Romanos capítulo 11. E assim todo Israel será salvo. Este novo contexto escatológico de salvação investe a entidade de Israel como um novo significado. Mas mesmo aqui, Paulo não fala sobre um Israel espiritual. Os cristãos, os judeus cristãos, os gentios ou a igreja que teria substituído o Israel infiel. Nem faz também referência ao Israel judeu, mas ele vê além dos sonhos e das realidades terrenas presentes. O Israel salvo, o novo Israel, Israel é a parte da Nova Jerusalém. O Israel celestial, os 144 mil de Apocalipse, capítulo 14, verso 3, que foram comprados da terra. De acordo com Paulo, neste Israel serão encontrados todos os povos redimidos. É o mesmo todo Israel, contido em Romanos 9,6, o qual inclui judeus, os ramos naturais, e os gentios, os ramos selvagens. A expressão todo Israel, a qual é de estilo típico do livro de Deuteronômio, refere-se à totalidade do povo, exatamente antes deles entrarem na terra prometida. Deuteronômio 34, verso 12, e conferir 27, verso 9 e 31 do A7. Então, basicamente, o que o Dr. Jacques Ducan está dizendo aqui é que essa expressão todo Israel se refere a todas as pessoas que seriam salvas, ou seja, todos os membros da aliança. O Dr. Gerhard Hasel, em um artigo que foi publicado na Parousia de 2007, na página 19, embora eu discorde um pouco da ideia de um Israel espiritual apresentado nesta Parousia, mas o Dr. Gerhard Hasel ele vai dizer o seguinte no seu comentário: a comunidade da fé simbolizada pela oliveira cultivada, da qual os ramos de judeus,
incrédulos foram removidos e os ramos de crentes gentios foram enxertados, consiste somente de crentes judeus e crentes gentios. Dentro deste contexto, a frase todo Israel será salvo se refere a todos os crentes judeus e gentios que serão salvos. Então, o Dr. Gerhard Hasel, ele vai dizer a mesma coisa, que o todo Israel aqui se refere a tanto gentios quanto judeus que seriam salvos. O Dr. Hans-La Rondelli também diz o seguinte: é assim todo Israel será salva, como está escrito. Paulo antecipa uma interação entre o salvo de todo Israel e a entrada da plenitude dos gentios na comunhão com Cristo. Então veja, aqui para ele também todo Israel ele vai na mesma direção, seria o gentio que estaria entrando na comunhão com Cristo também. Quando nós vamos para Gálatas 3, capítulo 26 e 26 até o 29, que eu queria ler com vocês, diz assim, 3 do 26 ao 29, diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste, de sorte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo, e se sois de Cristo também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O que Paulo está dizendo aqui em Gálatas? Que todos aqueles que foram batizados, que aceitaram Cristo, que entraram na aliança, são um e são descendentes de Abraão. Veja, em nenhum momento você vai ver nas cartas paulinas, no Novo Testamento, na Brit Hadashah, Paulo ou qualquer apóstolo fazendo uma separação entre Israel e a igreja. Não existe isso. Muito pelo contrário, a ênfase é unidade, ambos são um. Desta forma, e muita gente por aí tem dito que o povo judeu foi rejeitado, que Israel foi rejeitado, isso nada mais errôneo, e até ignora, né, o que o próprio apóstolo fala no livro de Romanos, no capítulo 11, porque Paulo ele vai dizer o seguinte, Romanos 11, verso 1, pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então veja, Paulo vai dizer assim, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ou seja, qual é o argumento para Paulo dizer que Deus não rejeitou o seu povo? Eu sou judeu e eu faço parte da aliança. Eu faço parte do povo de Deus. Ou seja, Paulo ele vai dizer aqui que Deus não rejeitou o seu povo. Aí tem alguns que vão dizer assim, mas Israel era salvo como nação. Amigo, não existe isso. Eu recomendo que você leia o livro do Dr. Jacques Ducan, O Mistério de Israel, onde ele vai fazer uma análise de tudo isso. Eu até posso postar uma análise disso aqui no meu canal mais pra frente, um vídeo sobre essa questão. Não existe salvação coletiva, ou seja, o sujeito, só porque o sujeito nasceu de uma mãe judia, então ele está salvo automaticamente, ele pode fazer o que ele quiser. Isso é um absurdo, isso não existe, isso não é defendido pela Torá. Ok? Então, quando nós olhamos para a aliança, o todo Israel, o Kol Israel, refere-se a tanto gentio quanto judeu que entrou em aliança com Deus. O todo Israel de Romanos é o povo da aliança, de forma que não existe uma separação entre igreja e Israel. Não existe um Israel espiritual. E é isso que o Dr. Jacques Ducan muito bem demonstra em seu livro O Mistério de Israel. Não existe esta separação, ok? Não existe essa separação. Existe um único povo que é o povo da aliança. E desse povo você vai ter o remanescente sempre. Por exemplo, no período de Elias, por exemplo. Elias vai lá e vai dizer assim, olha, a nação se corrompeu e tudo mais. Deus vai dizer, olha, ainda tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Então, em todas as épocas, teve pessoas que se corromperam e pessoas que não se corromperam. E esse remanescente, esse grupo que não se corrompeu, ele é o povo da aliança, ele é o todo Israel. E automaticamente aqueles que iam se corrompendo e não iam aceitando a aliança, eram arrancados. Ok? Então, de forma que não existe esta separação, tá certo? Eu espero
que você tenha gostado do vídeo, que tenha ajudado de alguma forma você. É um vídeo breve, o tema ele é amplo, ele é extenso. O Dr. Jacques Doucan escreveu um livro de quase 200 páginas só sobre essas questões de Israel, e tem muito mais coisa dele escrita por aí, assim como vários outros teólogos que já escreveram sobre isso, tá certo? Então, que o Senhor esteja com você. Lehitraot. Até a próxima.